Olá, colegas do Ministério, organizadores deste evento e todos os que estão me assistindo, boa tarde. Quero dizer, antes de tudo, que é um enorme prazer integrar este seleto grupo de apresentações. Eu quero agradecer a todos que, direto ou indiretamente, colaboraram para que este grandioso evento acontecesse, especialmente a Jaqueline Azevedo, que desde o início nos deu todo o apoio, e ao nosso orientador e mentor, o Franco Júnior, que teve toda a paciência para nos acompanhar nesse processo, e as colegas Vânia e Janete, que já fizeram as suas apresentações nos dias antepassados, as suas belas histórias também que trouxeram aqui, e dividiram comigo alguns momentos nestes últimos dias. E toda a equipe organizadora, meu especial obrigado. Bem, eu estou aqui hoje para contar para vocês um pedacinho da minha história de sucesso e como consegui chegar até aqui. Antes, porém, eu quero dizer que não é fácil falar de nós mesmos, principalmente quando se trata de certos aspectos de nossa vida, como, por exemplo, falar das dificuldades, das mazelas, dos sofrimentos por que passamos nessa caminhada, enfim. Algumas pessoas poderiam até dizer, como esse cara é maluco de entrar nessa, para se expor ao ridículo. Pois bem, eu penso justamente o contrário. Eu penso que minha história é boa para ser contada, especialmente porque eu considero uma história de sucesso na vida. Dadas as dificuldades que tive de enfrentar, e olhando para trás, do ponto de partida até onde eu cheguei, muitas mudanças me ocorreram, e tudo isso me leva a uma reflexão. Olhando para trás, olhando para esses jovens de hoje, que têm tudo de graça e não valorizam, que minha história de vida possa motivar essa moçada a valorizar a vida e dar mais importância às pequenas coisas. E também possa encorajar outras pessoas que desanimaram frente às dificuldades que enfrentam, talvez semelhantes às que eu já enfrentei, e acham que não tiveram sorte ou oportunidades. Então, eu pretendo mostrar que não se trata de sorte e que as oportunidades somos nós mesmos quem as construímos. Se não corrermos atrás dos nossos objetivos, se não sairmos da zona de conforto, nada mudará. As coisas continuarão sempre como antes. E daí eu diria aquela frase que já se tornou praticamente um clichê: não existe almoço de graça. Ou seja, se quisermos conseguir alguma coisa, temos que ir à luta. Isso me traz à lembrança algo que eu ouvi em uma das brilhantes palestras do Mário Cortella, sobre a noção de esforço. É claro que eu vou mencionar aqui apenas a essência dessa mensagem, porque o tempo não me permite ir mais longe. Tratava-se do segredo da vida, que ele prometeu revelar aos seus filhos, a cada um quando completassem 12 anos. Então, quando o primeiro filho completou aquela idade, mal podia esperar para a tamanha revelação. Foi aí que ele disse para o filho: olha, meu filho, o segredo da vida é muito simples. Está puramente em que a vaca não dá leite. Parece brincadeira, né? Mas provavelmente esse menino deve ter feito como os jovens hoje fazem, quando olham com aquela cara de espanto, falam assim: oi, é isso, uma vaca não dá leite. E veja por quê. Se você quiser tirar o leite da vaca, você vai ter que madrugar, você vai ter que ir para o curral, enfrentar aquele monte de cacos da vaca, vai ter que amarrar a vaca. Só após isso, então, tirar o leite da vaca. E vai ter muita sorte se ainda não levar uma chicotada do rabo da vaca na sua cara. É isso aí. Então, veja bem, não é fácil, nada é de graça. Por que eu falo isso aqui? O que isso tem a ver com essa história? Parece bem simples, bem singela essa palavra, essa frase do Cortella, mas isso é de uma profundidade. Se a gente for analisar bem, ela resume tudo que eu já disse aqui sobre a noção de esforço. Que a vida não é de graça, que não existe almoço de graça, que nada é de graça. A gente tem que batalhar para conseguir as coisas. Bem, mas isso aí é outra história. Vamos à minha, que é o que nos interessa. Vamos aqui. Bem, eu sou casado, tenho esposa, 2 filhos e um neto, como já foi dito aí antes. Eu moro em Brasília há 42 anos, vindo do interiorzão de Minas Gerais, aos 16 anos de idade, sem ter nem ao menos o registro civil e nenhuma escolaridade. Eu fui criado pelos meus irmãos mais velhos num ambiente de total pobreza, trabalhando na lavoura. E aí eu me matriculava na escola, lá no interior, apesar do interiorzão, já existia uma escola rural. Muito pobrezinha também, mas já existia. Então eu me matriculava, começava a estudar, eu fazia 1, 2, 3 meses, e daí, por fim, as coisas apertavam na roça, eu tinha que abandonar a escola para ajudar meus irmãos a trabalhar na roça. Resultado: meus pais eram vivos naquela época, mas eram muito doentes. Naquela época, no interior, ninguém se preocupava em registrar os filhos também. Aliás, nem mesmo eles eram registrados. Fizeram isso na mesma época que eu fiz quando cheguei aqui em Brasília. E vocês podem ter a noção, vocês imaginam o que significa uma família sem registro civil? Ora, isso significa que, para o IBGE, por exemplo, nós não éramos cidadãos brasileiros reconhecidos.
Ou seja, eu era ninguém, filho de ninguém. Parece brincadeira, mas é verdade. Poderia eu, então, né, naquela época, já que eu mesmo fiz o meu registro, poderia ter tido a inteligência de me registrar filho de um milionário, né? Olha só. Mas que pena que não tivesse inteligência. Assim, quando eu cheguei aqui em Brasília, a primeira coisa que tive de fazer foi providenciar meu registro civil e depois me matricular num programa do Mobral, onde eu concluí o primário, correspondente do primeiro à quarta série em um ano. Nessa época existia esse programa do Mobral, que hoje talvez muitas pessoas nem sabem, nem têm conhecimento, as pessoas mais jovens. Isso foi um programa que existiu nos anos 70, 80, depois foi extinto. Era um programa de alfabetização de adultos. A partir daí, eu tive que me virar para pagar meus estudos. Meu primeiro emprego formal foi no ano de 1980, quando eu tive meu primeiro contrato de trabalho assinado, como ajudante de pedreiro em uma construtora. E aí, eu abro um parênteses aqui para contar um episódio que me ocorreu naquela ocasião, lá naquela construtora, que jamais vou me esquecer em toda a minha vida. Durante o horário do almoço, a turma toda ia para o alojamento, jogar dominó e contar fofocas. Eu pegava minhas apostilinhas e ia estudar, porque cada minuto que eu tinha disponível para estudar era muito importante para mim, porque era uma montanha de apostilas que eu recebia toda semana e tinha que dar conta daquilo. Porque fazer o supletivo, fazer 3 anos, 4 anos em um só, não era brincadeira, não era fácil. Então, eles me chamavam para jogar, eu dizia que não, que eu tinha que estudar. Eles falavam assim, larga de ser besta, deixa essas apostilas para lá e vamos brincar. Não adianta nada ficar aí feito um louco estudando, senão vai passar de peão de obra mesmo. Aí eu dizia, em tom de brincadeira, que nada, eu posso até continuar na obra, mas um dia eu vou ser engenheiro, quem manda em todos aqui. Eles zombavam de mim, deviam pensar assim, esse cara é doido mesmo, só pode. O engenheiro, só para vocês terem uma ideia, lá na obra, era considerado Deus na Terra. Imagine você, aí na sua sala, no ministério, trabalhando tranquilamente, e de repente alguém bate a porta, você abre e pasme quem é? Ninguém menos que o ministro, que chega para ver como anda o seu trabalho. Eu aposto que o seu coração vai voar pela boca, pois essa seria a comparação que eu poderia fazer em relação ao engenheiro visitando uma obra, só para vocês verem o nível desse mundo. Bom, voltando aqui à linha do tempo, terminado o primário, perdão, eu ingressei logo em seguida no supletivo para cursar o ginásio, o equivalente da 5ª ou 8ª série. Eu concluí entre os primeiros da turma, o primeiro grau, em 1 ano e meio. Em seguida, eu iniciei o supletivo, também o segundo grau via supletivo, que era correspondente do primeiro ano ao terceiro ano. Isso eu concluí aos 21 anos de idade, eu concluí o segundo grau. E nessa mesma ocasião, eu passei também no vestibular com 2 faculdades, um para Direito e outra para Economia. Eu acabei escolhendo esse último para cursar. Nessa mesma ocasião, eu fui aprovado também no primeiro concurso público, do antigo DASP. Quem é que não conhece o antigo DASP, né? O pessoal mais antigo com certeza sabe do que eu estou falando. Eu passei nesse concurso para agente administrativo. E pense na emoção que é você passar no primeiro concurso, né? Imagina aí que você que está aí me ouvindo, que também já passou por isso, de sentir essa emoção de ser aprovado no primeiro concurso, sabe? Só você sabe a dimensão dessa emoção que a gente sente. Eu posse no início de 84, no Ministério da Justiça, onde eu trabalhei até 86. Nessa época eu fui também aprovado em 2 concursos, um da Polícia Civil do DF e o outro do Banco do Brasil. Eu fui chamado primeiramente para a polícia, onde eu fiquei por lá por apenas 7 meses. Após isso, eu fui para o Banco do Brasil, onde eu trabalhei por 3 anos. Saí de lá para o STJ. Era, assim, uma jornada de concursos, eu não parava. Nesse período, havendo concluído a minha primeira faculdade, eu ingressei no TRT, da 10ª região, que é aqui em Brasília, no meu primeiro cargo de nível superior, como analista judiciário, onde eu trabalhei de 93 a 97, quando eu fui aprovado no concurso de fiscal de contribuições previdenciárias do INSS, tomando posse em janeiro de 98. E aí eu volto aqui só para voltar um pouquinho, falar um pouquinho do que eu me lembrei na palestra da nossa colega Vânia. Ela falou de colocar na balança essa decisão de alguns momentos da vida. Ela também parece que era relacionada a concursos. Eu também passei por isso por algumas vezes, e nesse concurso foi uma dessas vezes que eu fiquei muito balançado, se eu ia sair do Poder Judiciário para ir para o Poder Executivo, que sempre teve essa coisa de que é o poder que paga menos, que é menos valorizado, o servidor, enfim, e o Poder Judiciário, mas era uma carreira diferente.
apesar de ser tudo de nível superior e a remuneração era equivalente, mas era uma outra coisa. Eu acabei decidindo vir para a Previdência e, graças a Deus, não tive nenhum motivo para me arrepender, né? Desse período para cá que eu tomei posse no INSS, essa carreira de fiscal de contribuições, ela veio passando por mudanças. Primeiro, ela foi transformada em auditor da Receita Previdenciária, salvo engano, em 2005. Depois, em 2007, foi fundida com a carreira de auditoria da Receita Federal, onde eu me encontro até hoje. Em paralelo a essa vida de concurseiro, em que eu fiz cerca de 20 concursos públicos, dos quais eu fui aprovado em cerca de 15, não me lembro exatamente o número, foram muitas horas também de cadeira de faculdade. Graduei-me em Ciências Econômicas em 1988, em Ciências Exatas com licenciatura em Matemática em 1995, e fui professor de Matemática também por 2 anos e pouco. Inclusive, eu tive que sair justamente para estudar para o concurso do INSS, nessa ocasião. Eu concluí o curso de Ciências Jurídicas em 2010 e especialização em Direito Tributário em 2012. E fui aprovado no exame da OAB na mesma época. Em resumo, após uma longa jornada de concursos públicos, mudanças de cargos, em busca de um futuro melhor para mim e para minha família, eu posso dizer com tranquilidade que eu encontrei na Previdência, hoje Ministério da Economia, o lugar ideal para fazer a carreira e encerrar essa minha corrida. Aqui estou hoje, com 22 anos, já quase completando 23 anos de serviço prestado à Previdência. Essa minha última carreira, iniciada no INSS, como já disse, lá eu trabalhei por 6 anos. Depois eu fui para a Secretaria de Previdência Complementar, que foi logo antes depois transformada em uma autarquia, a PEVIC, que quase, provavelmente todo mundo que está me ouvindo aí deve conhecer, saber, onde eu trabalhei por 11 anos. E, por último, eu fui cedido para a Subsecretaria dos Regimes Próprios de Previdência Social, onde eu me encontro até hoje. Bem, chegando ao final da minha história, agora só para concluir, eu diria que toda história tem uma razão de ser. E essa minha, eu resolvi compartilhar com vocês para reforçar aquela máxima de que os estudos são o caminho para o sucesso. Salvo raras exceções, ninguém consegue alcançar o sucesso senão por meio dos estudos. E que nunca, mas nunca mesmo é tarde para começar. Pensem nisso. E vocês podem ter certeza que se eu tivesse dado ouvidos àqueles colegas lá no ano de 1980, lá na construtora, eu estaria ainda hoje empurrando ali um carrinho de mão. Ou quando muito teria sido promovido a pedreiro, sem desmerecer, obviamente, qualquer profissão, porque são todas importantes e necessárias. Eu gostaria de fechar essa live com uma pequena reflexão. Havia uma pessoa muito curiosa que observava atentamente que mesmo nas tempestades, mesmo nos momentos de frio, as flores dos girassóis não caíam, nem ao mesmo murchavam, mas ficavam apenas curvas assim, umas para as outras. Então ele resolveu perguntar para o sábio: mestre, por que isso acontece? Aí o mestre então vira para ele serenamente e diz: olha, meu filho, os girassóis, nos momentos difíceis, de tempestades, ou de frio, eles emprestam a sua energia um para o outro, para que se mantenham firmes e aquecidos. Então, minha gente, eu convido vocês, neste momento que nós estamos atravessando aí, dificuldades, mais do que nunca, precisamos sempre, mas hoje, nessa situação que nós estamos vivendo hoje, mais do que nunca, nós precisamos de estar ajudando, emprestando a nossa energia uns para os outros. Então, eu convido vocês a sermos girassóis na vida das pessoas. Muito obrigado. Muito bem, Geraldo. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu também sou servidor público, tá? Tenho muito menos anos que você no serviço, estou aí agora chegando aos 10 anos, me sinto extremamente lisonjeado por ouvir a sua história, por ter você como referência e modelo aqui pra gente hoje, tá certo? Tenho certeza que todo mundo que está em casa também se inspirou na sua história. E agora a pergunta que não quer calar. Vamos lá. Você precisou de muita força de vontade, precisou de muita dedicação, é claro. Mas fala pra gente, o que você fez aí? O pessoal quer saber. É só estudando mesmo. Não, mas alguma estratégia teve? Você sentou e ficou assim, ralando, dedicado ao estudo, fez cursinho, como é que foi? Naquela época já tinha cursinho, o que você fez? Conta pra gente. Vai. Sim, com certeza tinha um cursinho, eu fazia cursinho um atrás do outro, não parava. E é verdade que você está falando, muitas pessoas, quando eu fazia concurso, faziam junto comigo, e não passavam. Aí eu perguntava por que eles não passavam. Aí eu ia olhar por quê. Tinha uma festinha, no final de semana, a pessoa largava tudo e ia para a festinha. Tinha uma bebedeira, largava tudo e ia para a bebedeira. Tinha isso, tinha aquilo. E quer dizer, não tinha compromisso. Se você não tiver compromisso com as coisas, não abraçar com vontade mesmo, você não chega lá. É assim que a gente tem que fazer. E eu fazia. E foi por isso, esse foi um dos principais motivos, eu acho, de eu ter conseguido
essas vitórias. Muito bem, tá certo. E como é que foi a questão do apoio da família, né? Porque você falou que os amigos muitas vezes não apoiavam, né? Pelo contrário, eles eram contra Ah, a sim, é família católica, né? verdade. E a família? Como que é? É verdade. Pois você tocou num ponto extremamente importante, porque até hoje, graças a Deus, eu estou bem tranquilo na minha casa, ainda mais agora, já quase um ano aqui em home office trabalhando em casa. A minha esposa, meus filhos já casaram, não moram mais aqui com a gente, mas a minha esposa, ela tá achando ótimo essa presença minha aqui em casa, e ela sempre fala, nunca esqueceu, falou, uma pena que esse momento que você está aqui hoje não teve com seus filhos quando cresceram, porque você estava, assim, tão motivado naquela coisa assim de crescimento pessoal. É claro que era para o bem-estar nosso, da família, mas por esse lado ficou a desejar. Claro, é difícil mesmo você conciliar todas as coisas, né? Então, eu abri mão, renunciei a muitas coisas, essa parte aí de não ter ficado tão presente junto dos meus filhos no crescimento, essa ficou a desejar, eu sinto muito por isso, mas, enfim, está tudo superado. Hoje eles estão bem, e graças a Deus, seguiram o meu exemplo também de estudar tão bem, e é isso. É isso, Geraldo. Agradeço por sua participação, por compartilhar conosco aqui a sua história. Espero que nas próximas edições nós tenhamos histórias tão bonitas e tão impactantes quanto a sua. Tá certo? Obrigado, Geraldo. Uma boa tarde. Obrigado. É isso aí, pessoal. Agora eu vou